Apertar despesas para quem? É essa a questão central. Eu abro o jornal, Valor Econômico, aparece um analista econômico defendendo a tese surrada de que é necessário apertar os cintos e ter uma política dura em relação à questão fiscal, porque senão o país quebra. Ser duro em relação à questão fiscal não quer dizer muita coisa, a não ser apertar despesas. Apertar despesas para os desvios de corrupção, pouco se fala. Apertar despesas que vão para investimentos guiados pelo cartel das empreiteiras, pouco se fala. Apertar despesas que se fala sobre os juros absurdos que sangram as finanças públicas, pouco se fala. Apertar despesas para a Previdência Social é o que fala. Apertar despesas para a área social é o que se fala. Esse é o problema central do Brasil. Eles querem apertar tudo que se destina às camadas de renda média e baixa, e nada em relação às camadas de alta renda. E isso é impressionante. É um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Eu defendo um rígido controle de despesas, mas quais despesas devem ser rigidamente controladas? São as despesas da ineficiência de gestão no setor público. O setor público trabalha pessimamente os recursos que a sociedade lhes transfere obrigatoriamente, que são impostos. Desvia recursos para os interesses do grande capital. É para lá que os recursos estão indo, para perdoar dívidas, para dar isenções fiscais a quem não deve ter isenções fiscais. É uma torração de dinheiro absurda e que passa como se não fosse um enorme desperdício de recursos públicos. Isso chama a atenção quando eu leio na última página do Valor que houve um debate patrocinado nas instalações do Valor Econômico por um grande banco. E lá estavam representantes dos 4 principais candidatos nessa disputa. De Bolsonaro não estava, não quis ir, mas estava lá de Marina, de Alckmin, de Ciro Gomes, do PT. Talvez esses representantes dos candidatos, são todos economistas, não quiseram ou não se sentiram com liberdade para tocar na questão dos juros. E a palavra juros não aparece na questão econômica em nenhuma das falas. Ninguém toca na questão do desemprego. O que se fala são em apertar despesas. Todos concordam que deve ser feita a reforma da Previdência Social, inclusive o PT. Fazer reforma da Previdência Social é atingir recursos que vão para as camadas até 3 a 4 salários mínimos, que representam mais de 90% dos segurados da Previdência Social e dos que irão ainda se aposentar. O que há de falha clamorosa nas análises sobre a Previdência são basicamente duas. Em primeiro lugar, a Constituição não trata da Previdência Social isoladamente. Ela trata da Previdência Social dentro da Seguridade Social. Tem 2 artigos da Constituição, o de número 194 e o 195, que tratam da Seguridade Social. E lá está escrito que as fontes de recursos da Seguridade Social são, além do INSS, que é pago pelas empresas e pelos trabalhadores, você tem vários outros tributos, como COFINS, PIS, PASEP, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Importação, loterias,
que dão um valor igual ou semelhante, muito próximo, ao que é arrecadado pelo INSS e vão para a Seguridade Social, da qual a Previdência Social é parte junto com a saúde e a assistência social. Na Seguridade, você tem um orçamento separado do orçamento do Tesouro Nacional, em que está a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. E os recursos para isso são o dobro do recurso que vai só para a Previdência Social. E exatamente por ser o dobro é que sobram recursos das áreas de saúde e assistência que podem e devem e são usados pela Previdência. Esse modelo é o modelo que segue o modelo europeu. O Brasil, na Constituição de 88, não alterou isso, pelo contrário, ele solidificou esse entendimento de que a Previdência Social faz parte de um programa mais amplo que é a Seguridade Social. Ninguém discute na mídia Seguridade Social, discute Previdência Social, porque os recursos garantidos pela Constituição, não se fala em déficit aí, são recursos, são financiamentos. Isso é o que a lei maior do país diz e que este governo Temer e os analistas, principalmente do mercado financeiro, não consideram. E tem mais um agravante. Nenhum desses estudos que são divulgados quase que diariamente pela mídia sobre a Previdência Social consideram o impacto fiscal que tem os recursos que vão para os seguridados da Previdência. Eles falam que esses valores são muito elevados, que vão estourar, mas quando esses recursos se destinam aos segurados da Previdência, eles voltam para a sociedade, geram atividade econômica, crescimento e arrecadação, não só para o governo federal, mas também para o governo estadual e municipal. E quando você considera esse efeito secundário, que é esse retorno de recursos, você vai ver que a Seguridade Social no Brasil é altamente superavitária e será, nos próximos 20 a 30 anos, altamente superavitária. Não há risco para a Seguridade Social, nas regras atuais. E não estou falando em melhoria de gestão. Porque melhoria de gestão na Previdência Social significa liquidar com mais de 30% de sonegação e inadimplência com recursos da Previdência. Ou seja, mais de 30% da receita que pertence à Previdência Social não chega nela porque é sonegada e o setor público pouco se importa com isso, porque não tem gestão. E além disso, muitos dos pagamentos que se destinam à Seguridade às vezes são desvios. Toda hora a mídia mostra golpes que estão sendo dados na Previdência Social. E da ordem de uns 30% são desvios. E isso chama-se gestão. E se você considera gestão, com muito mais razão, os recursos da Previdência seriam mais do que suficientes para bancar essa questão fiscal. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.